Boa tarde a todos. Tá bom a voz? Assim, dá para escutar? Então, o nosso compromisso de hoje é falar sobre uma das passagens mais significativas do Evangelho de João Evangelista. Que João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu com Salomé, na época de Jesus, ele sai de Jerusalém após o Gólgota, após o Cristo ser crucificado, e ele vai até Éfeso com Maria. E lá ele peregrina, cumpre o seu destino. Quando desencarna Maria, ele se dirige até as ilhas de Pátimos. E lá, aos 93 anos, já fragilizado da matéria, ele começa a escrever, recebe mediunicamente, intermédio da sua doutrina, do seu legado e dos espíritos amigos que o acompanhavam, inspirado por Jesus, o seu Evangelho. Como ele estava muito fraco, provavelmente ele não escreveu, ele recebeu e os escribas ou alguns dos discípulos ajudaram. E numa das passagens de João, ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, que eu acredito que todos aqui já conhecem, e que as agremiações religiosas chamam de ressurreição. Nós, da doutrina espírita, compreendemos a ressurreição de Lázaro como um processo letárgico, um processo da catalepsia, aonde que o espírito, num torpor, animismo puro da sua alma, ele vai estar num estado de anestesia, vamos dizer assim, mental. Então ele vai estar ligado com o corpo físico, dentre o plano espiritual e a carne e o corpo físico e o espiritual, mas ele não tem totalmente o domínio. Então esse processo letárgico o deixa sem os domínios da matéria. Então seria quando o espírito ainda não se desligou completamente do corpo físico, não soltou totalmente os liames que o prendem com o perispírito, os fluidos vitais ao corpo. Então Jesus, João Evangelista vai dizer, prestes a ser apedrejado pelo colegial de Jerusalém, os religiosos, os senhores do templo, ele se retira de Jerusalém. Então ele chega para os discípulos e diz assim: nós precisamos sair daqui urgente, porque senão o Filho do Homem vai desencarnar essa noite. Então os discípulos dizem, Simão Pedro diz, vamos para lá do Jordão. Outros dizem, não, vamos para Cafarnaum, Dalmanuta, Betsaida. Mas Jesus diz, não, nós vamos além do mar de Tiberíades, que eu tenho lá que pregar a algumas aldeias. Então lá nós vamos se refugiar por essa noite e mais alguns dias. E lá eles se dirigem para além do Jordão. Mas na calada da noite, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, lá de Betânia, enviam um dos mensageiros e chega aos ouvidos de Jesus que Lázaro estava muito doente. Os discípulos ociosos chegam para Jesus e dizem, nós precisamos agora ir para lá, porque o Senhor curou tanta gente, e como é que o Senhor vai deixar o seu amigo precioso, que o Senhor tanto ama, para trás? Se o Senhor for agora, ele pode ser curado. Jesus fecha os olhos e diz para eles, não chegou a hora de Lázaro ainda. E ele permanece mais 2 dias ali nas barracas no mar de Tiberíades. Então, no 3º dia ele diz, agora sim chegou o momento e nós vamos até Betânia. Quando Jesus se dirige até Betânia, que ele chega, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, elas vêm aos prantos abraçar Jesus. Marta se ajoelha e diz para Jesus, mestre, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não teria falecido, ele não teria desencarnado, porque eu estou sabendo que o Senhor fez tanta cura. Por que o Senhor não veio antes, mestre? Jesus fita bem os olhos de Marta e diz, eu prometo a você, Marta, acalme teu coração, porque hoje mesmo o teu irmão vai estar de pé. Jesus vai até o sepulcro, naquela pedra redonda, e diz para os discípulos, me ajudem a abrir, abram. E aí nós vamos lá para o livro de Emmanuel, na questão 317, no Consolador, e ele vai dizer que Jesus disse aquelas palavras antes de fazer a cura de Lázaro. Que palavras são essas? Ó Pai, derrama sobre mim
a tua luz, para que antes da ira dos fariseus em Jerusalém me crucificar, porque esse é o meu último prodígio nessas terras, e depois disso eles vão despertar a ira, derrama sobre o meu corpo, minha alma, a tua presença, para que eu possa curar esse irmão na frente de todas essas pessoas. Eu peço que o Senhor me dê essa capacidade, não por mim, para acalentar minha fé, mas para que eles vejam com os olhos de Tomé, aquele que só acredita vendo, que isso é possível, que é possível sair do sepulcro das nossas misérias humanas. E então Jesus, ao retirarem a pedra, que já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado, já estava cheirando, com o sudário no rosto, passado-lhe o óleo facial, ele diz: Lázaro, saia, venha para fora. E Lázaro sai daquele estado cataléptico e levanta. Todo mundo se maravilha com a natureza divina da autoridade do Mestre. Então, Emmanuel vai dizer nessa obra de Chico Xavier: existe alguma lição que nós podemos tirar a respeito da cura de Lázaro? E aí os Espíritos vão dizer: quantas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós nos tornamos Lázaro. Meus queridos amigos, nós vivemos dias em que as lágrimas estão mais afoitas, elas estão mais sensíveis do que ontem. Quando eu falo ontem, eu falo de processos encarnatórios, porque nós estamos hoje pelo presente, mas nós convivemos com a bagagem do nosso passado. E essas lágrimas ainda nos mostram as dificuldades, todas as atribulações que Paulo no seu Evangelho já falava em Coríntios, sobre recalcitrar com os agrilhões. Depois nós vamos falar um pouquinho. Mas vejam o lado positivo de todo o sofrimento, do sofrimento do sepulcro de Lázaro, porque tudo isso que nós estamos passando hoje, com todas as dificuldades, as dores do mundo, elas, ao mesmo tempo que nos causam feridas internas, elas nos aproximam do Evangelho de Jesus, porque é na hora da dor que o ser humano mais reconhece. Então o túmulo de Lázaro vem representar a nós todas as feridas ainda não cicatrizadas que a humanidade carrega, as chagas, vamos dizer assim, as úlceras espirituais que ainda sangram por dentro, aquelas que nós não conseguimos ainda resgatar por completo. E tem muitas úlceras ainda que não só sangram dos nossos antepassados, como de acordo com a nossa conduta, elas vão sangrando cada vez mais, formando elos entre o passado e o presente. Elas esperam o remédio das nossas ações, do nosso discernimento, como a doutrina espírita sempre vem nos acalentando com as palavras, com os pensamentos. E é ali que nós nos preparamos para pegar essas feridas e medicar. Como é que nós vamos medicar isso tudo? Nós temos que fazer a asepsia moral primeiro, e só depois então vem o curativo. Esse curativo é aquele que Jesus passava a todos. Não tem como se desviar para ser amanhã depois um espírito puro. É o curativo do amor, que também está no Evangelho, nos Obreiros da Vida Eterna também, na obra, e falando sobre isso. Nós podemos cocriar, nós podemos desenvolver. O ser humano alcançou a consciência contínua do seu caráter, da sua personalidade. Tudo que nós fazemos, nós temos capacidade, e é eterna essa capacidade, porque o espírito é imortal. Então nós podemos também enriquecer, nós podemos, de acordo com o merecimento. O que nós não podemos é o supérfluo, que Leon Denis já dizia. Mas se nós ganharmos tudo isso, será que basta? Será que nós não vamos estar ainda no sepulcro como Lázaro? Será que não vão haver ainda lacunas? É por isso que vem a doutrina espírita e diz para nós assim: você pode ter tudo, mas se você não tiver
compreendido o espírito de missão, nada é por completo. Nós não compreendemos o espírito de missão. Que espírito de missão é esse? É o que nós viemos fazer aqui. Qual é o objetivo que nós estamos reencarnados nesse planeta? O que eu estou fazendo agora aqui sentado nessa casa de oração, ao lado de irmãos, pessoas, almas, encontro de almas, pessoas, umas com problema, outras com outro, outras com uma fragilidade diferente da outra. Esse é o espírito de missão. É aquilo que nós podemos fazer além daquilo que nós acreditamos. E é aquilo que Jesus mostrou para a humanidade quando ele ficou diante do sepulcro de Lázaro e disse: vem para fora. Jesus no sepulcro, ele não falou para o corpo, ele falou para a alma de Lázaro, porque ele tinha esse domínio. É o mesmo que ele fala conosco. Você pode perceber, nós estamos um dia bem nervoso, que a gente levanta, muitas vezes a gente até está acomodado conosco mesmo, naquele lamento do dia. Nós estamos sempre ouvindo, nós estamos sempre acompanhados, não tem como andar sozinho. Perceba as pessoas que estão na dor da separação, no velório, por exemplo. Em determinado momento do pranto, daquele despertar da consciência, que é o amor que nós precisamos sentir, porque nessa hora nós resgatamos tudo aquilo que nós devemos. Aquele que não perdoou vai perdoar, me perdoa, mas agora é tarde, quem sabe? Nós estamos sempre com a mão do Cristo nos levando, nos impulsionando. E é nessa hora que nós levamos uma anestesia, porque aquelas pessoas que você pode perceber estão no velório momentaneamente ali, sofrendo, muitas vezes ela para, ela respira, ela soluça, então ela engole o choro, aquilo causa um bálsamo. E se nós estivermos compreendendo o espírito de missão que a doutrina espírita nos traz sempre, através dessas lições, desses estudos, vai chegar nesse momento do pranto, do sepultamento, da catalepsia, da letargia momentânea mental, do caos, em que nós não vamos entrar em desespero, como as irmãs de Lázaro, como Marta. Nós vamos compreender que tudo aquilo que o nosso companheiro Jair falou, cada coisa está no seu lugar, cada coisa acontece como deve ser, cada pedra, cada orvalho que cai no campo, cada boto de rosa que se abre em temperaturas diferentes, cada figueira que não frutifica, nada é por acaso. Nem a lubrificação dos olhos não é por acaso. Todos os cabelos estão extremamente contados na nossa cabeça. Quem dá o ponto final é o Mestre. São os coordenadores da espiritualidade. No passe, nos trabalhos mediúnicos, nas falas, no olhar, no sorriso, na atenção, na indulgência e na caridade. Tudo que a doutrina nos proporciona. Nos momentos mais difíceis, estaremos nós fazendo a prova. Não tem como burlar, não tem como colocar alguém no nosso lugar. A prova vem serena, porque Deus age tão sutil, que Ele nos coloca em situações, mas nós temos saída. Sempre há uma luzinha lá no fim do túnel, e que muitas vezes nós nos desesperamos. Quando nós vamos para a página 100 do Livro dos Espíritos, nós vamos nos deparar lá com a escala espírita, e nós ainda vamos perceber que nós estamos naquele momento como Lázaro, como os espíritos imperfeitos, na terceira, quarta escala, porque a primeira, é ao contrário, é a dos espíritos puros. Espírito puro não tem mais intestino.
ele é puro. O espírito, ainda que ele está na necessidade, o pensamento que coordena ele, não ele que coordena o pensamento. É raro conseguir 100% levantar de manhã e ficar 100% à noite, na mesma alegria, conduzir o pensamento da mesma forma, segurar o pensamento por mais de 2 segundos, com a paz interior, como Jesus tinha. Nós estamos sempre dominados de alguma forma, no passo, na pressa, no alimento que nós não deglutimos direito, e as nossas vias internas, elas sofrem com os sucos gástricos para poder diluir. Recebemos mensagens do além, muitas vezes nos inspirando para aquela situação. Quem vibra será o sentimento antes do que o pensamento? Diz Emmanuel que primeiro o coração vibra nas cordas íntimas da alma, as vibrações das fibras. Então nós recebemos no arcabouço cerebral, formam-se, o cérebro recebe as informações, se transmutam informações por fios etéreos, fluídicos, acontece a química cerebral, a eletricidade cerebral, e ela se derrama no nosso organismo físico através do pensamento, formando elos de ligação, paz ou caos, doenças ou evolução. Então Jesus, naquele momento, ele nos mostra uma autoridade espiritual sobre as forças vitais do corpo, porque nós temos essa força, nós sabemos disso. Nosso companheiro doutor também sabe, nós já trabalhamos dentro do hospital, atendendo milhares de pacientes, eu com fisioterapia, ele com a parte médica. Importantíssimo a doutrina espírita quando nós passamos num leito de hospital, num posto 3, por exemplo, onde existem pessoas ali debilitadas, muitas vezes sozinhas, sem um ente querido para dar um abraço. As pessoas estão lá numa situação difícil, muitas vezes não são chamadas nem pelo nome. E quando nós nos deparamos com essa autoridade de Jesus, e chegar e observar para Lázaro, ele sabia o que era do físico, o que era da matéria, o que era do espírito. Se era uma obsessão, ou se não era, ou se era simplesmente um problema do estômago, do fígado, dos rins, uma falência renal. Ele sabia qual era o torpor. E a doutrina espírita, quando nós estudamos, quando nós passamos nesses locais, nós vemos esses pacientes naquela situação, nós nos identificamos, porque a luz divina do Cristo, ela vai dizer nos nossos ouvidos, no íntimo da nossa consciência, esse é um problema X, por causa disso, aquilo, daquilo outro, incompreensões, situações mal curadas, cicatrizes do sentimento, brigas familiares com vizinhos, momentos de tormento da alma, incompreensivos. Então, nosso papel físico de atendimento fraterno, nesses leitos do mundo, que não é por acaso que um dia já estivemos lá no local daquele, no lugar daquele, é o mesmo que Jesus fez, não com a mesma autoridade, mas se nós estudarmos os evangelhos da doutrina, nós vamos compreender, não como Jesus, um dia sim, mas nós vamos entender a situação de outros ângulos. Nós não vamos ter o nojo de dar a mão para um companheiro sujo nas ruas. Era como Simão Pedro quando disse a Jesus: Mestre, mas o Senhor não me dá serviço? Eu caminho com o Senhor vai na minha casa em Cafarnaum, às 6 horas da tarde, vai ter com o Pai. O Senhor faz curas e eu do teu lado, anotando tudo como um Levi, Mateus, coletor de impostos. Mas o Senhor tem que me dar serviço, como muitos médiuns na casas espíritas pedem o trabalho, e Jesus diz: eu já te dei. Não,
Aquele mendigo que passou na tua casa ontem à noite, bateu na tua porta, e você negou 3 vezes, como você vai me negar quando o galo cantar? Era o teu trabalho. Você não soube ver. Você não teve a ótica de observar naquele mendigo a necessidade. O problema do ser, como Leon Denis falava, e por que não o problema da imortalidade da alma? Porque somos imortais. E é claro que muitas vezes nós vemos a tempestade na casa do vizinho, é difícil ir lá, porque nós já temos a nossa. Se é difícil sanar a nossa, imagina dos outros. Mas nós podemos dobrar os joelhos mentalmente, fechar as cortinas, como o pai dizia, vai no teu quarto, entrega os teus problemas para o Senhor, Ele sabe tudo. E mentalmente nós irradiarmos lá naquela casa, daquela mãe, que aquelas crianças estão chorando com febre, nós irradiarmos lá no hospital, para o senhorzinho que já tirou a metade de um ápice pulmonar, e agora as outras partes estão com câncer e precisam ser retiradas também, e aí vai debilitando até o ponto que ele vai para a UTI, e depois da falência de órgãos, não por acaso também, vai para o teu quarto. Se você não pôde vir para a palestra espírita num dia, mentaliza você nessa cadeira, mentaliza o seu familiar nessa cadeira, mentaliza o teu coração entrando na sala de passe, recebendo as bênçãos dos fluidos das mãos dos médiuns, que não são deles, os quais recebem todas as bênçãos. Jesus mostra um conhecimento profundo dentre a vida e a morte. A finalidade dele demorar, quando ele disse para Simão Pedro, calma, não chegou a hora de Lázaro. Ele teve calma, ele visitou Lázaro no tempo dele, mostrando que o tempo é nosso. Nós somos condutores do tempo, meus amigos. Se nós entrarmos nos precipícios dos lamentos, vai chegar um momento em que nós vamos estar num buraco tão fundo, e ali o vento não bate, porque ele passa reto. Se soar um sino, ele tinir, nós não vamos escutar. É como André Luiz, quando chegou no umbral, tentando convencer aquela pessoa que estava obsediada, aquele espírito, e aquele espírito não dava ouvido, eu não quero saber, eu não quero ver, eu não quero escutar ninguém. Ele estava numa situação de catalepsia tão forte da alma, que nem as orações dos entes amados da terra chegavam até ele, porque as nossas orações muitas vezes não passam do teto. Então essa é a autoridade espiritual. E Paulo vai falar sobre recalcitrar contra os agrilhões. Ora, recalcitrar, será que é nublar? Não querer assumir as provas, porque nós somos chamados no plano espiritual e é nos mostrado a vestimenta carnal. Olha, você vai nascer do ventre daquela mãe. Aquela? Sim, mas esse é aquela pessoa que eu quase me matei na outra vida. Como é que eu vou como filho dessa mulher? Mas é o único jeito. Deus é tão bom que Ele vai te colocar numa posição em que você vai esquecer daquilo que você fez quando você reencarnar em bebê. Você deu o primeiro choro, que a alma acoplar o corpo, você esqueceu tudo. Então, essa mãe vai te curar, vai te fazer amar, porque vai ser tua mãe, não tem outro jeito de você não amar ela. Então a criança nasce, e nós ouvimos falar que a mãe teve até os 6 meses de gestação, enjoos tremendos, falta de ar, um monte de situações em que a energia daquele espírito está rondando, e depois aquela criança nasce e passa mais 6 meses chorando, diz, mas que criatura difícil que não me deixa dormir. O espírito não desistiu, então ele vingou, percorreu a trompa de Falópio, se envolveu e criou o feto, criou-se o feto, desenvolveu e vingou. Quando ele nasce, que ele não tem mais como retornar, diz assim, meu Deus,
inconsciente, né? Porque ele é neném ainda, mas o espírito está sentindo. É uma criança nova em corpo velho, ou melhor, um espírito novo, velho em corpo novo. Então ele fica chorando porque ele sente aquela família, aquela energia. Eu não queria estar aqui, mas vocês me colocaram aqui. Só tem um jeito: amar. Amar. Então se evangeliza. E hoje temos os jovens mais desenvolvidos que ontem. Mas será que o coração de todos nós ainda não tem um pouquinho do pedregulho ainda de ontem? E nós vamos ter que ir depurando, lapidando como aquela pedra bruta ainda, até que essa luzinha vai aparecendo lá do fundo. E aí aqueles exemplos que nós antes fazíamos, dávamos para os nossos pais, vamos receber quando tivermos os nossos filhos. Ora, se eu arranquei o coração, eu venho nessa vida com um problema de coronária cardíaca. Se eu me dei um tiro no crânio, porque não a idiotia, o mongolismo, um grau severo de autismo, não é para todos. Mas tem lógica, não tem? Ou seja, eu bebia uma vida inteira, eu ofendia, eu bebia. E por quê? Eu vim com um problema de cirrose. Eu era uma pessoa que não cuidava da alimentação, eu comia tudo que vinha na frente. Então eu fiquei desse tamanho. E não me importava com nada. Infartei. Volto então com problemas de alergias congênitas, aonde eu não posso tomar um tipo de medicação, a proteína do leite me faz mal, e assim por diante. Dá para compreender a nossa estada aqui, o nosso compromisso perante a imortalidade da alma? Vamos seguir o roteiro. E aí, diante do sepulcro, Jesus chega e faz totalmente diferente daquilo que a humanidade costuma fazer. Ele não condena Lázaro por causa dos problemas que ele estava passando. Ele dá esperança quando ele diz para Marta: o teu irmão vai se levantar, mostrando para nós que nós podemos ressuscitar corpos. Sabe como? Tendo uma boa alimentação. E nós podemos ressuscitar espíritos. Será? Não como nós pensamos, mas levantar o nosso ânimo frente às barbaridades da terra, compreendendo melhor cada situação. Nós podemos levantar os caídos, os oprimidos, os sofridos, aqueles que muitas vezes nós olhamos com um olhar de indiferença e dizemos assim: esse coitado, será que o coitado não sou eu? Muitas vezes o mendigo que está sentado à porta é mais evoluído do que o advogado que está advogando. Será? Muitos já constataram isso chegando no plano espiritual, dizendo: mas como que eu não consigo? Quem que é aquele? Era minha empregada, mas eu estou aqui. O que ela está fazendo lá em cima? Eu quero visitar ela, né? Mas eu não posso? Não. Teu perispírito ainda é muito pesado. Você não tem como entrar naquela esfera. Porque lá as paredes não são concretadas com a argamassa do cimento. É concretada com a argamassa do amor. E aquela que te servia, agora chegou a hora de você servir. Então existe, meus companheiros, a ressurreição que acontece ainda antes da morte física. Existe. O Emmanuel vai falar quantas vezes nós vemos alguém renascer moralmente. Depois de anos de erro, quantos corações empedrados já
ressuscitaram após sair do presídio. É difícil, mas não é raro. A criatura sofre. Ela passa pelo tormento, ela entra numa cachoeira, ela vai e depois ela pega o remanso e aí ela vê que a coisa se abranda. Doenças incuráveis, problemas que nós já verificamos muitos, né, doutor? E que às vezes a gente chega e diz assim, não tem mais jeito para a família, a gente tem que passar a informar, principalmente vocês. E de repente, os níveis começam a subir. A pessoa vai voltando à vida, de repente a gente não entende o que está acontecendo, porque ela é Deus. E aí ela ressurge do nada, um problema, uma pessoa que estava toda quebrada de um acidente, volta à vida, e não fica com uma sequela cerebral. Eu sou prova disso, nós somos prova disso. A transformação interior em essência é a verdadeira ressurreição. O homem, quando abandona o egoísmo, ele ressuscita para a fraternidade. Quando ele se liberta das masmorras internas do orgulho, ele renasce para o perdão. Quando ele compreende o que ele está fazendo aqui embaixo, ele encontra Jesus. Ele é resgatado. Fechamos os olhos agora, só um minutinho. E escute o que eu vou falar. Lázaro, vem para fora. Lázaro, me encontra, Lázaro. Encontra em ti o bálsamo, Lázaro. Tu tens força vital para me alcançar. Alcança a minha mão como Simão no mar desesperado, que afundou 3 vezes. A minha mão nunca esteve ausente, Lázaro. Porque eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vai ao Pai se não estiver sobre a minha guarda e não compreender o que ela significa. O Espiritismo vem mostrar que além do túmulo, nós ainda continuamos sentindo e pensando, e nós agradecemos ao Senhor por esta tarde, da palavra sincera, da presença dos irmãos desencarnados que nos inspiram e nos orientam. Nós agradecemos o pulso ainda pulsando e o tenro coração balançando, mesmo que seja de leve o nosso corpo, que continua a andar. Nós te agradecemos, Jesus, porque quando estamos sepultados no nosso orgulho, nas vaidades, o Senhor abre as comportas do nosso pensamento através dos canais da memória, porque lembramos de Ti e das Tuas obras. Obrigado, Senhor, por tudo que temos e tudo que não temos. Obrigado pelas dificuldades, porque são elas que nos levantam como Lázaro. Agradeço a presença de todos os irmãos nesta tarde. Assim seja.